que mais uma vez nós vencemos, amém? Mais uma vez nós podemos suportar a pressão que esse mundo tem trazido. Nós podemos cantar a Ele que o glorioso dia será quando nós o encontrarmos, amém? Aleluia. Vivendo, me amou, morrendo, Ele nos salvou, sepultado, levou meus pecados para longe.
Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, por causa do teu sacrifício, por causa do que nós acabamos de cantar, que nós nos reunimos aqui em comunhão com tua palavra, reunidos, ó Deus, os teus filhos, seguindo essas pegadas ensanguentadas, Pai, que o Cordeiro provido por Deus deixou, Pai, para que nós pudéssemos seguir, ó Deus, rumo ao Calvário, onde veio a nossa redenção, Pai, e através do profeta, o sétimo anjo que o Senhor enviou, ele então, Deus, proclamou através deste alarido que os nossos nomes têm estado neste livro de redenção, Pai. Por isso nós estamos cantando nesta noite, Pai, que o Senhor morreu, ressuscitou e proclamou, Pai, a nossa liberdade, livres da escravidão do pecado, e um dia nós encontraremos contigo nos ares, Pai. O Senhor, ó Deus, se faça presente em nosso meio, como o Senhor disse, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente, Pai. E nós cremos que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, Pai. Abençoa também a pregação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Amém, aleluia. Entrarei por suas portas, não ficarei no átrio. Amém, aleluia. Vamos adorar a Ele.
Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele, amém? Amém, aleluia. Porque fora de ti nada desejo nessa terra. A presença é mais preciosa que qualquer coisa, amém? Aleluia. Vamos cantar a Ele com todo o nosso ser. Amém, aleluia. E exaltar o Criador. Aleluia. Sei porque, Senhor, tu me tocaste, não sei porquê, em mim tu habitaste, mas eu sei.
Abençoe cada irmão. Soberano e bondoso Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Também, ó Pai, em meio desses louvores, rogamos a tua bênção sobre essa oferta que será recolhida, ó Pai. Abençoa a mão do dizimante, ofertante, ó Pai. Seja, Senhor, com cada um, suprido, Senhor, suas necessidades, ó Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção e desde já te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém.
Vejo o mundo morrer.
nós clamando por esse lar eterno. Vamos colocar de pé. Oração especial para o final. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Vamos começar do versículo 1 em diante. Vamos ler aqui todo o texto, para os irmãos poderem compreender o contexto, né? Ezequiel capítulo 9, o versículo 1, diz assim: Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobrança sobre a cidade se aproximem cada homem com as suas armas destruidoras em suas mãos. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção ao norte, e cada um com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com tinteiro de escritor, e ao seu lado eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escritor ao seu lado. O Senhor lhe disse:
vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele, ao meu ouvir: ide após ele, através da cidade, e feri, não toque os vossos olhos, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças, pequenas e mulheres, mas não chegais perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciões que estavam diante da casa. Amém? Os irmãos se assentem um pouquinho, irmãos. Aproveitar que hoje é o nosso pouco de ceia, né? Para fazer alguns ajustes, né? Que nós precisamos sempre. Então, a primeira coisa aqui que eu quero colocar para os irmãos, que nós vamos estar fazendo aqui, nós nos reunimos aqui numa ocasião, uma reunião de obreiros, e nós, nessa reunião de obreiros, nós sentimos a necessidade que nós precisávamos de mais um diácono no tabernáculo, e por indicação, nós, na junta, indicamos o irmão Guilherme naquela ocasião, né? Mas os irmãos sabem que, na verdade, nós só podemos indicar, né? Só pode fazer indicação, mas quem elege seus diáconos, seus administradores, é a igreja, né? Nós podemos indicar ele. E, então, nesse tempo que ele foi indicado, né? Ele ficou, como o Brahma nos ensinou, que ele ficasse um tempo, né? Sendo testado, né? Trabalhando. É claro que o irmão Guilherme teve um pouco de dificuldade logo no início, ficou sem carro, ele mora longe. Agora, graças a Deus, hoje já não deu testemunho que Deus providenciou um carrinho para ele, né? Ele está mais presente, né? Ajudando aqui os irmãos do trabalho. Então, sim, eu tenho visto, né? Como eu disse, meu voto é só um. Eu tenho visto que o irmão Guilherme tem trabalhado direitinho, antes daquilo que é pedido para ele, né? Ele também está aprendendo também, né? A trabalhar, estamos todos em aprendizado, né? E o Guilherme tem dado um bom testemunho, ele tem visto um bom testemunho do irmão Guilherme. E eu queria ver, então, a igreja, quero que o irmão Guilherme passe aqui na frente, quero fazer aqui a eleição aqui, né? Que os irmãos votem, né? Para sim ou para não. Então, os irmãos que aprovam o irmão Guilherme como diácono aqui no tabernáculo, você pode levantar a tua mão como voto? A maioria, não vou contar que a maioria diz assim, né? Então, nós vamos ler a escritura aqui, amém? Nós vamos estar ordenando o nosso irmão Guilherme ao diaconato aqui. Aleluia. Vamos colocar de pé mais uma vez, referência à palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Nós cremos em ordenação por imposição de mãos, porque foi assim que a Bíblia ensina e assim que o profeta também nos ensina, né? No parágrafo 24 da mensagem Ordenação, o profeta diz assim: encontre você algo diferente, fora da Bíblia. Se você encontrar, será fora da Bíblia. Esta era exatamente a maneira que eles faziam no tempo da Bíblia. Era impor as mãos sobre eles em ordenação. Eles impunham as mãos sobre os diáconos e os colocavam na igreja. Então, na igreja primitiva, os diáconos eles eram ordenados por imposição de mãos. Amém? Não como a denominação diz, né? Consagrar a diácono, né? Nós vamos ordenar, né? É diferente, né? Amém. Então, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 7, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro imundo, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados, como o irmão foi provado por esse período, né?
E se forem considerados irrepreensíveis, da mesma sorte suas mulheres... deixa eu voltar aqui. E também esses sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Da mesma sorte, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Dessa parte que é para a irmã Ruth, né? A esposa do diácono também está nessa posição. Quando Deus chama o homem, Deus chama a mulher também, né? Na Bíblia aqui, King James, está bem claro, né? Que está falando da mulher do diácono, né? Os diáconos sejam marido de uma esposa e governem bem seus filhos e a sua própria casa. Porque os que praticarem o bom ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode ser aqui. Vou chamar aqui alguns irmãos aqui, irmão Edinho, irmão João, irmão Marinho pode passar aqui também, irmão Saulo. Amém. Enquanto nós vamos orar por imposição de mão aqui. Deixa eu te colocar uma Bíblia aqui. Coloca uma em cima sobre a Bíblia aqui. Meus irmãos, todos passem aqui. Amém. Como diz a Escritura, né? Por imposição de mãos dos presbíteros ou dos anciões, né? Vamos fazer da maneira bíblica, da maneira correta, né? Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, amém, para o cumprimento da Tua palavra, amém, do qual, Senhor, Teu profeta nos ensinou, amém, de como nós deveríamos fazer essas coisas. E aqui o irmão Guilherme, Senhor, que foi experimentado, atuou como diácono, e essa igreja, Senhor, que é soberana através do Teu Espírito Santo, nessa noite eu tenho elegido como diácono para trabalhar aqui nesse tabernáculo, nessa igreja local. Nós te pedimos, Senhor, lhe capacite, lhe dê sabedoria e entendimento, que ele possa, Senhor, dar bom testemunho nesse ofício, possa ser fiel a Ti e fiel, Senhor, no trabalho que o Senhor tem lhe chamado. Nós oramos, Senhor, com imposição de mão, como manda a Tua palavra, fazendo essa ordenação nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Deus abençoe. Os meninos se dão um abraço no irmão Guilherme aí. Uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos podem sentar. Amém. Também nessa noite está conosco nossa irmã Jerusa, ali do Jaguaruna, né? Que veio para a irmã Lúcia, para os irmãos ali de Jaguaruna. Deus abençoe a irmã Jerusa, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Nós temos aqui tantos pedidos de oração que foram feitos, né? Nós vamos orar por cada um deles no final do culto. Mas eu vou aproveitar aqui sobre pedido de oração e quero fazer todos são importantes, né? Mas um eu quero fazer aqui em especial, né, irmãos? Os irmãos estão lembrados que naquela ocasião, quando a irmã Alessandra precisava de uma bênção de Deus, como que a igreja, né, se uniu em oração, e nós oramos, e Deus fez um milagre, para a glória de Deus, a Alessandra está boa, né? Amém. Então, a gente sabe, nós temos provado, já temos visto que Deus é benigno, né? Que Deus opera, né? Que Deus cura, né? Agora, dessa ocasião aqui, o pedido especial é para nossa irmã Alexandra, filha do irmão Alexandre, né? Os irmãos já faz algum tempo que estão correndo com ela, com alguns exames. Eu não vou dizer o nome da enfermidade para não errar aqui, né? Mas é alguma coisa ali que dá um desvio na sua coluna. E sim, é prejudicial à saúde dela. O irmão Alexandre, agora terça-feira, foi em Florianópolis com a irmã Elisama para fazer o exame, fizeram o exame. E sim, né, humanamente falando, infelizmente não deu para corrigir somente com colete, né? Teria que ser uma cirurgia. E aí, os irmãos sabem como é a nossa nação, né?
Aí entra na fila do SUS, Verdade. tem 150 pessoas na frente, né? Eu sei que a minha irmã pediu um exame para fazer, a minha irmã já partiu e o exame ainda não saiu, né? A gente sabe que é assim, né? Que funciona a nossa nação, né? Graças a Deus que nós não depositamos a nossa confiança na nação, né? Nós depositamos a nossa confiança em Deus. Né? E se o irmão Alexandre fosse pagar, uma média de uns 100 mil real, né? A gente sabe que é uma quantidade bem significativa. A gente sabe que o irmão não teria, no momento, condição de pagar essa cirurgia. Mas nós temos um Deus, né, irmãos? Que é o dono da prata e do ouro, que pode agir por meio de uma providência para a cirurgia. E também ele é o médico dos médicos que pode operar na vida da Alexandra e ela ficar curada por meio da oração da fé e ser mais um testemunho aqui no tabernáculo, né? Nem precisasse essa cirurgia. Eu creio assim, vocês creem? Como eu disse, né? Vocês já têm provado e têm visto que Deus é benigno, né? No ano passado, né? Próximo do final do ano, eu li o testemunho da irmã Geira também, que pelos médicos, né, irmã Geira? A senhora podia até quase comprar o seu caixão, né? Tá ali a irmã Geira sentadinha, Lé com Jesus, dando testemunho que tá boa, né? Então, assim, Deus é Deus da cura, né? E Deus continua operando. Então, eu creio sim, que se nós nos reunirmos em oração e orarmos com fé pela nossa irmã Alexandra, eu creio que Deus pode operar para a glória do seu nome. Vocês creem assim? Então, irmãos, essa semana agora que vai entrar é a semana das reuniões de orações que nós teremos aqui. E aí, quando os irmãos vierem para orar, intercederem aqui, né, buscarem a Deus, coloque esse pedido em especial nessa campanha, a favor da irmã Alexandra, para que Deus possa operar. E os irmãos venham, né, irmãos? As orações estão tão vazias, o tabernáculo ficou tão vazio, o tabernáculo, o coração. E às quarta-feiras nós estávamos indo tão bem, né? Os irmãos estavam vindo na quarta-feira. Um dia até disse que às quarta-feiras estava ficando quase igual ao domingo. Agora nessa quarta-feira nós tivemos o culto, a igreja estava tão vazia, né? Tinha tão pouca gente. É claro que eu não me frustro com isso, né? A gente prega para quem vem. Mas o que Deus trouxe foi tão bom, tão importante, né? E quem não veio perdeu, né? Perdeu. E quando o irmão Brana prega a respeito de cultos, o irmão Brana, se eu estiver errado, aqui tem os irmãos que conhecem a mensagem, né? O Saulo, o irmão Marino, o irmão João, sabe que isso aqui é verdade, né? O irmão Brana dava mais ênfase, o irmão Darabas também conhece a mensagem, né? Dava mais ênfase ao culto de quarta-feira que o culto de domingo, né? Eu tenho mensagens do culto de domingo, o irmão Brana respondendo uma pergunta que fizeram, né? Lembra que perguntaram para o irmão Brana, e se meu boi cair na água no domingo? Olha, irmão, então tu vai lá e tira ele, né? Mas não empurra ele no domingo, né? O irmão Brana ensinou assim, mas quarta-feira não. Quarta-feira o irmão Brana estava pregando inspirado e de vez em quando ele falava, né? Não fique em casa, venda, eu amo luz, e venha para o tabernáculo na quarta-feira, lembram, né? É quase que constante, né? Tem muitas mensagens que o irmão Brana se refere a isso. Então, irmãos, como eu tenho citado também em outras pregações, o profeta cita a escritura, né? Quanto mais o tempo vai se aproximando, aí nós devemos mais ainda nos congregar, né? Claro que a gente sabe que há um espírito de esfriamento, que a tendência é quanto mais o tempo vai chegando, parece que as pessoas menos querem estar envolvidas com as coisas de Deus, né? Mas nós temos que fazer o contrário, né? Nós temos que ser o contra do mundo. Quanto mais o tempo vai se aproximando, é aí que nós devemos estar nos congregando, buscando mais a Deus, estarmos em companheirismo, ouvindo a palavra, né? Amém? E Deus continuar nos abençoando, né? Hoje nós estamos aqui fazendo quase que, como é que eu vou dizer aqui, quase que um apelo para as pessoas virem para a igreja. Quase que um apelo. Existem algumas realidades que são verdades, né? Que vai chegar um dia que, claro que esse apelo não vai ter mais, né? Não vai ter mais esse apelo. E quantos, né, que não vão subir no arrebatamento, que vão ficar, que vão desejar ter um culto de quarta-feira e não vai ter, né?
desejar participar de um culto e não vai ter mais um culto para eles participarem, né? Daí você diz, mas não vai continuar tudo igual? Sim, as nécias vão continuar com seus cultos, mas é nesse tempo que as portas dos tabernáculos são fechadas, né? Porque o poder do anticristo tá em cena, né? Tá cavalgando na sua plenitude. E aqueles que ficarem, né, vamos tentar ser salvo como nécia, mas não vão ter oportunidade essa oportunidade, essa liberdade que nós temos hoje, né? Vir aqui, se assentar, ouvir a palavra, nos alegrar, sermos abençoados, né? Porque assim, quando tu vem no culto, tu não está beneficiando o pastor, tu está beneficiando a Deus. Quando você vem no culto, você que é beneficiado, né? Aleluia. Se você fosse um cidadão inglês, ou um cidadão britânico, né? E você desejasse marcar uma audiência, hoje é o rei Charles, né? Rei Charles II. Você desejasse marcar uma conferência com ele, uma entrevista com ele, irmão, tu teria que ficar numa fila enorme, né? Para te poder marcar uma audiência com ele. E talvez tu conseguisse, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ali talvez tu ficaria ali uns 5, 10 minutos no máximo com uns quantos protocolos, não é assim? Verdade. E aí você, como cidadão britânico, tu sairia dali feliz, né? Consegui 10 minutinhos conversando com o rei. Talvez se alguém tivesse um celular, tiraria uma selfie, uma foto para guardar de recordação que você esteve junto com o rei, não é assim? É ou não é? É. Bom, e aí, irmãos, o rei dos reis, presente sempre, né? Qualquer momento as pessoas podem ter audiência com eles e as pessoas fazem tão pouco caso, né? Quem é que vai estar lá? É o rei, o Senhor Jesus Cristo. Tá bom. Quando der eu vou. Chega a ser triste pensar dessa maneira, né? Mas é a maneira correta, né? Então, irmãos, não vamos deixar esfriar a chama, né? De estarmos no tabernáculo, de estarmos acompanhando, não estou falando de sermos igrejeiros nas 4 paredes, mas acompanharmos o que o Espírito Santo está trazendo. E vocês sabem que o Espírito Santo está trazendo são coisas boas, profundas, né? Coisas que nós precisamos para sermos transformados. É a palavra que Deus está trazendo, é o que nós precisamos para ser transformado, né? Então, irmãos, se esforcem mais. Amém. Eu conheço um irmão que ele mesmo dá testemunho, né? Ele mesmo dá testemunho dele. Que quando ele tinha bicicleta, ele ia no culto e às vezes pegava chuva, levava uma sacolinha com uma roupa para vestir na igreja, chegava lá, trocava de roupa, tirava molhada, botava seca. Aí hoje ele tem carro, não tem mais vontade de vir no culto, né? Não sei o que acontece, né? Eu acho que tem pessoas que é necessário serem pobre, andar de bicicleta sempre, poder ser fiel a Deus, porque um pouquinho de bênção que recebe, já Deus fica esquecido, né? Uma meia dúzia de réu a mais na conta já se acha um grandão, né? Não precisa mais de Deus, tu vai ver se não precisa dele. Um dia, né? Deixa a água bater no nariz, aí tu vê que os teus míseros reais a mais não vale nada para Deus, né? A gente sabe que é assim. Tem pessoas que, né, quando estão desempregados, estão todos os dias na igreja pedindo oração, Senhor, irmão, serviço para oração para emprego. Aí recebe o emprego, o irmão se sumiu. Agora ficou grandão, está recebendo um bom salário, não precisa mais de Deus, não precisa dos irmãos. Olha, gente, Deus nos ajude, viu? Eu falo essas coisas porque essas coisas são real e essas coisas têm que serem ditas, viu? Vocês estão felizes? Amém. Eu quero falar aqui, não vou trazer a parte do ensinamento, quero trazer uma pregação, né? Culto de ceia, também não vou me estender muito, porque nosso horário também é curto, já passou meia hora lá do meu horário. Vou ser bem breve aqui, mas eu quero trazer algumas coisas para os irmãos aqui que é importante para nós continuarmos avançando, né?
Bom, irmãos, essa escritura de Ezequiel 9, versículo 1, eu tenho pregado e tenho colocado nesses ensinamentos que nós estamos trazendo, né? E a parte mais contundente, assim, desse ensinamento que Deus tem nos dado nesses últimos dias, que eu tenho falado para os irmãos, o que Deus me despertou? E por certo, né? Eu não sei vocês aí sentados no banco, mas a minha assim me desperta uma certa preocupação quando eu vejo algumas coisas assim que Deus me mostra. Eu mostrei para os irmãos aqui, pintando o quadro aqui, fazendo o quadro para os irmãos, que de um lado, de uma extrema, nós temos a vida de pecado, nós temos a queda. Mostrei para os irmãos a mulher em pecado lá no princípio, e mostrei para os irmãos que lá no fim dessa caminhada, nós temos um tribunal, um juízo de Deus, e eu li aqui as escrituras, depois nós vamos ler de novo, né? Que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, né? Todos nós vamos ter que comparecer diante desse tribunal. E se Deus quiser, nos ensinamentos que nós estamos trazendo, eu quero mostrar exatamente para os irmãos onde é que acontece esse tribunal, o ápice desse tribunal do eleito, né? Agora estamos aqui sendo julgados, né? A palavra está nos julgando. Aí mostrei para os irmãos uma coisa importante, que antes de nós chegarmos nesse tribunal, nesse julgamento do Senhor, nós precisávamos chegar diante de Deus com um álibi, né? Nós tínhamos que ter um álibi, como no tribunal humano, né? Você tem que ter alguma coisa para apresentar em tua defesa, alguma coisa tem que te defender, né? O Espírito Santo levou nós nessa linha. Tu tem que te apresentar a Deus com alguma coisa que tu possa sair dali justificado. Quando Deus faz a chamada, Ele faz uma chamada e diz assim, ó: vinde e arrazoemo, mostre-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Então Deus está sempre pronto, esperando ver o que tu pode trazer nesse tribunal para que tu possa ser justificado. Não é assim? É claro, cada um chega nesse tribunal da maneira que ele escolhe chegar, né? Ele pode chegar com um álibi correto, com aquilo que realmente ele precisa para passar por esse tribunal, ou ele pode chegar da sua própria maneira. Existe a maneira do homem e a maneira de Deus. Tu pode chegar da maneira do homem no tribunal e tu pode chegar da maneira de Deus. Como seria chegar da maneira do homem? A maneira do homem é aquela velha maneira que nós conhecemos, que todo mundo tenta chegar diante de Deus tentando se justificar. E justificação é como se aquilo não tivesse acontecido. É como se estivesse negando teus erros, a tua natureza, o que tu é, e tenta justificar de uma certa maneira. Quando nós chegamos assim na presença de Deus, tentando nos justificar da nossa própria maneira, a Bíblia diz que a justiça do homem para Deus é um trapo de imundícia. Deus não aceita a justiça do homem. Então essa é a maneira do homem, né? Isso Deus não aceita. Se você chegar dessa maneira, você sairá dali condenado. Quer escritura para isso? Lembra quando Jesus fala da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu tentou se justificar diante de Deus falando das coisas que ele era. Senhor, dou meus dízimos, sou um bom cristão, vou na igreja, conheço a tua lei e tal, apresentando toda a sua própria justiça. E aí o outro do lado ali, ajoelhado, diz: Senhor, eu não sou digno nem de levantar o meu rosto para o céu, tem misericórdia de mim, Senhor. E o que Jesus disse? Que o publicano saiu justificado e o outro condenado. E aí, irmãos,
Daí você vai dizer, Bato vai falar isso de novo? Sim, vou falar de novo. E eu estou lendo as mensagens de Mombrana. Eu não lembro quantas mensagens que ele não fala. Praticamente em todas as mensagens, o irmão Brana fala a respeito do novo nascimento. E aí eu pregando muito sobre o novo nascimento, claro que eu compreendo, o Espírito Santo trazendo a palavra, eu compreendo porque que Deus insiste que eu fale. Amém. Aí os irmãos viram que nesse meio do caminho, entre o nascimento de pecado ao chegar no tribunal de Deus, nesse meio do caminho temos que encontrar a Jesus Cristo, termos uma experiência com Ele, para poder termos o novo nascimento, que é a única maneira que nós podemos chegar no tribunal de Deus, e Deus não nos julgar na sua ira, nós sairmos justificados, é chegarmos com a semente de Cristo no nosso ventre espiritual, como foi com Eva. A Eva, antes de chegar no tribunal de Deus, ela encontra Adão, um tipo de Cristo, ela tem uma intimidade com Adão, dali ela recebe a semente de Adão. Quando ela chega no tribunal de Deus, Deus não podia matar Eva, porque uma parte de Deus estava em Eva. Qual era a parte de Deus? A semente de Adão, porque Adão era filho de Deus. Está lá no Evangelho de São Lucas, a genealogia de Jesus Cristo diz que Adão era filho de Deus. Então Deus não podia destruir parte de si mesmo. E aqui está eu, está vocês, como profetas, estamos nós. Vamos ter que comparecer no tribunal de Deus. O que temos que termos lá nesse tribunal? Temos que chegar lá com este novo nascimento, para que Deus possa ver parte de si mesmo em nós. E não nos destruir, porque não pode perder parte de si mesmo. Né? Os irmãos estão felizes? Amém. Só um parágrafo aqui, irmãos, para... Eu já vou dar continuação aqui no que eu quero falar. O profeta diz assim, olha que interessante isso aqui. Não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada e como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música do rock and roll, no caso aqui, né, funk e rap, todos os tipos de ritmos mundanos de Satanás, né? Aqui o profeta falou rock and roll porque era o espírito da era lá, né? Certamente se ele estivesse aqui no Brasil, ele bateria contra o funk bastante também, né? Então diz assim, a música do rock and roll ou apanhará sua atenção logo que ele a ouvir, porque nela há nascido nela por natureza, há um espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje que apanha o mesmo espírito daquele pequeno. E quanto mais aquilo fará com os velhos, então, aqueles que têm rejeitado o novo nascimento, porque ao menos que a sua vida seja mudada, e você se converteu e nasceu no reino de Deus, sua natureza permanecerá como a natureza do mundo. Essa é a verdade, né? As pessoas não querem passar por esse ponto que o Espírito Santo tem batido ao novo nascimento. Irmão, tu vai comparecer lá no tribunal de Deus com o espírito do mundo, né? Não é verdade isso? Então, irmãos, está claro para vocês? É necessário nascer de novo? Amém. Né? Então, por outro lado, o que também o Espírito Santo tem nos ensinado no meio da palavra? Novo nascimento é receber a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é. Lembram disso? Nascer de novo é receber a revelação de Jesus Cristo, quem é Jesus. E irmãos, se nascer de novo é receber a revelação de Jesus Cristo, e o profeta nos orienta a nós clamarmos por revelação. Lembra que eu li isso da mensagem? A revelação de Jesus Cristo, do livro das eras? Vamos dizer, se tem um tempo que nós temos que clamar por revelação, é nesse tempo. Então o Abraão mandou nós orarmos por revelação. Não tem aquele pensamento religioso. Se eu sou eleito, Deus vai me revelar. Não. No eleito há um fundo que clama. Amém. É um dos testemunhos de eleição, é um fundo clamando. Amém. Se não tem fundo, não tem semente. Tem alguma coisa errada. Então, mesmo que o eleito tenha a segurança de ser um eleito, há uma preocupação na alma dele.
por querer mais de Deus. E ele nunca ficará satisfeito, como a comparação que eu fiz. O homem a pé olhando para o homem da bicicleta olhando para o da moto olhando para o do Fuca, o Fuca olhando para o carrão olhando para o helicóptero, sempre querendo chegar a um nível mais alto. Não é assim? Então o eleito, quando ele ouve essas coisas, isso cai no coração, ele começa, Senhor, então se é isto, então eu preciso dessa revelação, porque eu preciso nascer de novo. Então, irmãos, sim, é necessário um clamor, como a mocidade cantou aqui, há um clamor pela revelação. Eles vão cantar aqui? Precisamos conhecê-lo, porque é a revelação que faz você conhecer a Jesus. Aí eu volto ao culto de domingo passado. O que é conhecer? Não conhecer como eu te conheço, mas conhecer como marido e mulher, íntimos, intimidade em Jesus Cristo. Para quê? Para gerar novo nascimento. Então, tem que clamar por novo nascimento, sim. Se revelação e novo nascimento é a mesma coisa, temos que clamar, não se esqueçam. Orem por isso, busquem isso. Não é porque nós tivemos um mau entendimento da era pentecostal, que os irmãos confundiam isso com falar em língua. Irmãos, não é mais desse jeito, não precisa estar glória. E aí, vamos por uma extrema, também não precisamos de mais nada, vamos ficar frio e formal, todo mundo quietinho. Eu vou pregar aqui, eu quero ouvir um barulho de alfinete caindo no chão, não quero que ninguém dê glória a Deus. Isso não era o tabernáculo do irmão Brana. É verdade. Pelo contrário, perguntaram para o irmão Brana, como é que tu consegue pregar com essa gente glorificando? E disse, isso é isso que me incentiva a pregar. Aleluia. Aí uma repórter diz, eu não quero ir para o céu se o céu é assim. Não te preocupa, a vida que tu vive, tu não vai para lá. Verdade. Mas aí, tentando sair de uma coisa errada, a gente vê que os grupos se inclinaram também para uma formalidade. Tiraram a vida da igreja. Verdade. E a igreja ficou só, como o Saulo pregou, só informações da mensagem. Verdade. Na primeira tempestade que vem, um barulho que tem, mata os pitos de chocadeira tudo. Ninguém consegue ter uma firmeza espiritual. São tudo dodói. Qualquer trovão lá, vai lá no como é que é? No galinheiro lá, os pintinhos estão tudo mortos. Sabia que os pintos de granja é assim? Qualquer trovão lá, assusta eles, mata eles. Tem que ser aqueles pintos caipira que dorme na árvore, que a galinha vai lá pro mato, lá choca lá no meio do mato, no meio da chuva lá. Mas olha, a formalidade tirou isso aí dos crentes, viraram tudo crente, pintinho de chocadeira, né? Deus ajude, irmãos, a sermos cristãos de verdade, né? Tem espinha dorsal, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu não vou ler aqui porque eu já li 2 cultos, só vou ler para os irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 10 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. As duas escrituras estão falando, né? Que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Amém? Amém. Você quer repetir comigo? Todos deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Não te esquece disso. Deus nos ajude. Como que vamos chegar lá, né? Então, irmãos, nós temos um período de julgamento, como eu preguei também no culto passado, que está acontecendo agora mesmo, né? Esse período de julgamento, Deus está aqui nos julgando pela sua palavra, não é assim? Deus está nos julgando pela sua palavra, e o final desse julgamento, o complemento desse julgamento, é quando nós chegarmos nesse tribunal, que um dia eu quero mostrar para os irmãos esse tribunal, bem onde ele acontece. Então aqui nós estamos no julgamento, então não te esquece, cada culto que você participa, todas as vezes que você ouve a palavra, é Deus nos julgando por meio da sua palavra, amém? Deus está nos julgando, tá? Esse é o julgamento. E aí nós temos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que diz assim, que o julgamento começa pela casa do Senhor. Então aqui é o ponto de partida do julgamento.
começa por aqui. Porque um dia os santos que estão hoje sendo julgados vão julgar o mundo. E nós temos que ser dignos de julgar o mundo e julgar os anjos. Nós temos que nos encontrar dignos. E aí Paulo chega até dar uma chamada de atenção no povo, né? Porque havia um probleminha entre os irmãos, né? Aquela velha igreja de Coríntios, toda problemática, né? Vem cá, gente. Eu soube que tem aí umas picuinhas, ou uns chamam de ladainha, não quero chamar, né? Os probleminhas entre vocês aí. Vem cá, vocês não conseguiram resolver isso aí entre vocês? Gente, como é que vocês vão julgar o mundo e julgar os anjos? Verdade. Nem vocês se entendem? Amém. Aleluia. Não é verdade? O Paulo chama atenção. Olha, eu vou dar uma notícia para vocês. A notícia é essa. Vai ter um julgamento, vocês vão estar sentados em tronos e vocês vão julgar o mundo. E vou contar mais, até os anjos vocês vão julgar. Mas é o seguinte, aprendam primeiro a resolver o problema de casa, né? Amém. Que nem tiver essa meninada socialista aí, né? Vão pra rua e se pintam e ficam pelados fazendo os protestos, né? Queremos mudar o mundo, queremos endireitar o mundo. Nem o quarto deles eles arrumam. Verdade. Vive do salário do coitadinho do pai, trabalhando em obra o dia todo, eles vão lá dar uma... Gente, o mundo virou um lixo, uma bagunça, né? Deus tem misericórdia de nós, né? Vamos lá, gente, vamos arrumar a casa primeiro, né? Deus nos ajude, né? E aí, irmão, a escritura que essa aqui eu quero ler para os irmãos, que essa aqui é importante. Jesus, a hora passa rápido, mas algumas coisinhas eu tenho que falar para os irmãos aqui, porque é necessário, irmãos. Olha só, eu vou ler essa escritura hoje aqui na ceia, ela não pode virar corriqueira essa escritura. Paulo diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então o que é assim, eu sou o tipo de camarada que não gosta de receber julgamento, detesto ir no culto e o pastor me repreender. Eu detesto que algum irmão venha e diga para mim, irmão, tá errado o jeito que tá agindo, que é a maneira correta. Às vezes, se tu vê teu irmão errado, vai lá e diz, irmão, não tá certo o que tá fazendo. Pai, eu não gosto que faça isso. Meu filho, já vou embora também. Tá bom, não tem problema. Então, irmão, o que as pessoas deveriam pensar? Se as pessoas não querem receber o julgamento, o que tem que fazer? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, então não precisaria ninguém nos julgar. Julgar que eu digo, não condenação, né? Irmã lá, vai pro inferno. Julgar é assim, a maneira cristã, né? Lucas, não tá certo, a gravata saindo fora do pescoço, irmão, tem que estar mais alinhadinho. Isso é um julgamento, né? Como diz a Bíblia, nos exortarmos uns aos outros. Essa é a maneira. Tá. Aí o Lucas, não gosto que o pastor fale isso. O que queria fazer? Bom, antes de eu ir para a igreja, eu vou dar uma olhadinha aqui no espelho, está certinho, para o pastor não precisar falar da minha gravata. Não é isso? Irmão, é isso que as pessoas tinham que fazer. Verdade. Se julgasse a si mesmo. Vem cá. A minha vida cristã tá de acordo com a palavra? Será que aquilo que eu falei deveria ter falado? Será que eu não entristeci o irmão? Será que eu não entristeci o Espírito Santo? Será que aquela ação que eu agi corretamente? Será que era assim mesmo que eu deveria ter feito? Sabe, irmão, o cristão deveria tomar essa escritura e colocá-la constantemente em prática. Examinar-se a si mesmo. Se julgar, fazer um julgamento. Todo dia tu precisa fazer um tribunal na tua vida. E nesse tribunal, tu te julgar. Isso não está certo. Não, isso daqui... Porque se tu faz isso, irmão, tu não precisa ser julgado por Deus. A palavra vem, tu glorifica, tu dá glória a Deus, dá amém, porque tu sabe que tu já te julgou. Tu já te examinou, tu já te corrigiu. A palavra não te fere, o irmão te corrigir não vai te ferir.
Não é assim? Aleluia! E aí, claro que isso aqui que eu estou falando é difícil acontecer. É mais fácil nós julgarmos a outros do que a nós mesmos. Né? Mais fácil ver defeito de um, defeito do outro, erro de um, erro do outro e fazer uma lista. E aí, irmão, quando tu recebe o entendimento de revelação, mas o entendimento que tem que ser assim, e alguém vem e diz pra ti assim, ó, vou te contar uma coisa, tu viu a irmã fulana? Mas, irmão, eu estou muito ocupado me julgando a mim mesmo. Não vi. Estou ocupadíssimo com o meu próprio julgamento. Eu vou ter que comparecer um dia diante de um tribunal e eu preciso sair de lá justificado pela fé. Tem que ser assim. Verdade. E aí Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Aí no caso, quando isso não acontece, que de frequência não acontece, é raro as pessoas se julgassem a si mesmas, é raro. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para nós não sermos condenados com o mundo. Então, Deus te dá a oportunidade de tu fazer um autoexame e tu te corrigir. Se tu não faz o autoexame e não te corrige, Deus é obrigado a te corrigir. E quando Deus te corrige, Deus tem que, de uma certa maneira, te disciplinar para que tu possa aprender a lição. Porque sem disciplina ninguém aprende. Não tem um ditado que diz que as pessoas só respeitam aquilo que temem? Aí Deus é obrigado a fazer isso. Ah, não quis te examinar? Então tá, então eu vou ter que te corrigir então. Como nós falamos no culto passado aqui, claro que quando Deus foi corrigir o Davi, né, se humilhou, amém, Deus perdoou, eleito, Deus perdoou, eleito, glória a Deus, somos todos eleitos. Mas eu profetizo, tá perdoado, não tem problema. Mas rapaz, tu vai ter um problemão, nem imagina. A espada desceu na tua casa e não vai sair. Amém. Davi estava morrendo e os filhos se matando. Verdade. Claro, irmãos, Deus é soberano. Né? Isso faz ele ser Deus para que as pessoas tenham respeito, reverência, né? Temor. Queria tanta sabedoria. Quer sabedoria, irmão? A meia hora, peça sabedoria. Mas nunca te esqueça, o temor de Deus é o princípio de sabedoria. Primeira coisa, teme a Deus. Né? Porque as pessoas não temem a Deus, não têm temor de Deus. As pessoas abrem a boca e falam tudo o que querem. Verdade. E tem coisas que as pessoas falam que Deus disse: tu não deveria ter falado, tem que chamar a tua atenção para te aprender uma lição. Amém. Porque né, Deus é um Deus de correção, né? A gente como pai, a gente não faz isso. Claro, hoje não muito, né? O pai é capaz de ir preso porque corrige o filho, né? Mas a maneira da Bíblia é essa, né? Correção, fazer o filho sentir dor para aprender a lição. Irmão, eu fiquei apavorado. Jesus, acontece cada coisa que eu tenho que ver, né? Fui com uns irmãos que têm filho num certo culto, e lá tinha uns irmãos visitando que também tinham filho, e as crianças começaram a fazer um pouquinho de arte na hora do culto, e o irmão que estava comigo corrigiu a criança dele. Pegou e deu um tapinha assim, a criança se despertou e ficou quietinha, foi dormir. Aí foi embora, a irmã, parente dessa irmã, me ligou e disse: a irmã ficou escandalizada com o culto. Eu disse: meu Deus, o que eu preguei de errado? Irmã, mas o que foi que eu falei que escandalizou a irmã? Ela ficou chateada que o irmão deu um tapa. Eu digo: meu Deus, antigamente as pessoas ficavam chateadas de os pais não corrigir. Hoje as pessoas ficam chateadas de corrigir o filho. Que loucura que esse mundo virou, né? Verdade. Loucura. Verdade. Ficou chateada porque o irmão não corrigiu a criança. Irmão, o que ela queria? Por isso, irmão, que o mundo está formando uma escola, uma faculdade de marginais. Verdade. Não é? Marginais. Aleluia. O profeta diz: não existe juventude delinquente, existe paz delinquente. Amém. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Amém. Aleluia. Deus nos ajude, né? Mais um pouquinho aqui, irmão. Sei que a hora está passando. Ali nós temos a ceia.
Mas tem coisa que eu preciso falar para os irmãos aqui, só mais escritura aqui. Aí, irmãos, existem alguns exames que se faz, né? Primeira coisa, examinar a escritura, porque pensar em ter na vida eterna são elas que de mim testificam. Dever de todo crente, examinar a escritura. Amém? Amém. Primeiro, examinar a escritura. Segundo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos nós temos que fazer um exame nosso. Amém? Terceiro exame que tu tem que fazer, eu vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Olha o que o Paulo diz aqui, irmão, nesse exame aqui. Esse aqui é um pouquinho mais forte. Examinai vós, a vós mesmos, se estáis na fé. Provai a vós mesmo. Como um cozinheiro que está cozinhando lá a sua panela e tem que dar uma parada, uma provada no que ele está fazendo. Não está muito salgado, não está muito insípido. Botei muita pimenta, tem que botar mais água. Não é assim? Cada um parar de vez em quando e dar uma provada. Examinai se vocês permanecem na fé. Provai-vos. Façam prova de vocês. E aqui é o Espírito Santo chamando a atenção. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não vos conheceis a vós mesmo, de que Jesus Cristo está em vós? Ao menos que já estejam reprovados. Chegou um tempo que as pessoas têm que dar uma paradinha e fazer um exame. Senhor, será que eu já não fui reprovado, Senhor? Eu examino tudo, menos a mim mesmo. Não tem me provado a mim. E eu estou falando para a igreja, estou falando para mim, a palavra é para todos. Amém. Ninguém é isento do que Deus traz. O profeta diz, começa do púlpito, termina na porta. Examinar, se provar. Estou na fé ainda? Estou na revelação? Ou já foi reprovado por Deus? Pense, né, irmãos? Aleluia. Amém? Tem pregações que vêm para nós pensarmos, né? Não só para se regozijar, que mistério, que profundidade. Pensar. Estamos na fé? Não fomos reprovados ainda? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Só um pouquinho mais aqui, irmão. Eu quero só falar, quero completar aqui um ponto aqui. Eu tenho umas mensagens aqui, mas nem vou ler as mensagens para nós ganharmos tempo. Tem uma coisa muito importante, né, irmãos? Uma coisa muito importante. Por exemplo, assim, tem aqui a pirâmide aqui, estatura de um varão perfeito. Como temos pregado sobre isso, né? Vira e mexe, a pregação entra nesse assunto da estatura de um varão perfeito. Claro que nós sabemos que a estatura de varão perfeito é Cristo através de nós. Ele é o varão perfeito, né? Porque não é estatura de homens, é a estatura de um homem. Este homem é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o varão perfeito, né? Quando se cumpre Isaías 32, eis aí o varão que reinará com justiça. Quando esse varão vem reinar em nós, é que nós nos tornamos o varão perfeito. A pedra de coroa desce, a mente de Cristo, enfim, todo esse mistério glorioso que a gente conhece. Mistério maravilhoso, nós conhecemos. Aí, irmãos, tem coisas que é simples de saber. Aí tu me pergunta para mim, pastor, eu preciso chegar à perfeição? Sim, temos que chegar à perfeição. Alimento sólido é para os perfeitos. Aquele já tem a faculdade exercitada para entender o bem e o mal. Enfim, eu não posso julgar tuas virtudes. Pastor, o que tu acha? Não sei. O profeta diz que existe virtude semelhante a essas de Cristo humana. Quem já ouviu o profeta falar isso na mensagem? Nomes blasfemos. Então, a pessoa pode se apresentar para mim com todas as virtudes e ser uma virtude humana. Verdade. Então, irmãos, tem coisas na Escritura que faz com que a gente fica como um sinal ou como uma dica, um indicativo, né? E eu vou te dar um indicativo para ti aqui,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês continuam felizes? Amém. Eu vou dar um indicativo para ti de como que a gente mais ou menos sabe se está perfeito ou não. Um assunto bem básico. Olha aqui, esse assunto básico aqui. Ei, glória a Deus. Meus irmãos, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maiores condenação. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavras, o mesmo homem é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Na tradução mais clássica de vocês, é que o homem que aprende a controlar as suas palavras, Amém. o tal é perfeito. A boa dica. O homem perfeito nunca vai ser liviano Amém. nas suas palavras. Glória a Deus. Um testemunho de um homem perfeito é aquele que sabe refrear e sabe o que vai dizer. Amém. É a Bíblia, né? Amém. Ora, nós colocamos o freio na boca dos cavalos para que possamos obedecer e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que embora sendo tão grande e levado de impetuosos ventos, são dirigidos por um pequeno leme, pequeno para aqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. É o que mais atua no corpo, é a língua, né? Que está sempre falando. Vede com grande matéria em pequeno fogo incendeia um membro desse tamanhinho, e o Tiago diz que põe a fogo num bosque todo. Amém. E é verdade, irmão. Verdade. Aleluia. Acendeu um bosque todo, né? Você pode ver. Uma palavra maldita, mal falada, cai nos ouvidos de ouvidos que tem uma outra língua. Que a outra língua vai também falar e vai para outros ouvidos que tem outra língua. Daqui um pouquinho está incendiado o bosque. É a verdade. Aleluia. Bem, É? Membro pequeno e que se não se refreia, não se coloca um freio, irmão, causa um estrago tremendo. E aí nós estamos caminhando aqui com o desejo do nosso coração, eu como vocês, de alcançar a estatura de varão perfeito. Amém. Sermos perfeitos. Não se esqueçam, o varão que é perfeito, ele não tropeça em palavras. Amém. Ele sabe botar um freio na língua. amém. Quando o profeta orava e disse: Senhor, fecha a minha boca quando eu tiver dito o suficiente. Amém. Eu sei que às vezes a parte humana você tem vontade de falar. Obedece à liderança do Espírito Santo quando tu sentir aquele sentimento que te diz assim: não fala. Amém. Tu vai arrumar luta. Verdade. Tem pessoas que depois dizem assim: bah, irmão, e eu vi o Espírito Santo falando, então por que tu desobedeceu, desobediente? Verdade. Você que ainda diz: bah, pastor, não precisava ter acontecido essa luta. Não precisava. Eu ouvi o Espírito Santo falando e não obedeceu, né? Verdade. Quando o Espírito Santo, irmão, colocar aquele sentimentozinho no teu coração, não fala, fique quieto. O pastor Virgílio tinha um ditado que ele dizia: um burro calado passa por inteligente. Amém. Verdade. Aleluia. Deus ajude, né? A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, para que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Porque todos os tipos de bestas e feras, de aves, de serpentes, coisas do mar se amansam, foram domados pela natureza humana. Mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Qualquer animal, irmão, os homens conseguem domesticar, né?
Mas, oxe, coisa difícil domar a língua, né? Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? Eu sei que essas coisas não são que a gente gosta de ouvir, né? A gente gostaria de ouvir coisas boas, né? Vocês são queridinhos, vão todo mundo para o céu. Eu sei que é isso que gostamos de ouvir, né? Mas para irmos para o céu, Deus requer os requisitos, né? O profeta aqui orando para encerrar o culto. Antes de dar ceia aqui nesse tabernáculo, e ele cita aqui: mas o que come e bebe dignamente, come e bebe o juízo para si. Isso significa que você ainda está fora com o mundo, e fazendo as coisas do mundo, e as pessoas veem você tomar a Santa Ceia. Você está fazendo algo errado. Você só está trazendo desgraça para si mesmo. Isso estraga você. Não vai prejudicar a Deus, mas prejudica você. Assim que as pessoas devem examinar-se a si mesma. Antes de se aproximarmos deste momento sagrado, peça você a Deus que examine a sua vida. E se eu tenho feito algo que não é certo, perdoa-me por isto. Não quis fazer. Corrigirei se Ele me revelar. Eu pedirei o mesmo por você. E a Bíblia diz: quando vos juntais, esperai uns pelos outros. Isso significa esperar uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Agora, quando nós estivermos se preparando para tomar ceia, né? Esperar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Senhor, me perdoa, Senhor. Amém. Me revela aquilo que eu preciso acertar. Perdoa também o meu irmão. Amém. Nos perdoa todos nós. Amém. Para esse ato tão solene que é a ceia. Amém? O profeta também diz aqui: você sabia? De vez em quando, como nós devemos examinar e descobrir se temos alguma coisinha errada também? Você sabe? Que esse é o quadro. Então alguém pode nos dizer algo. Muitas vezes as pessoas têm me dito muitas coisas que estavam erradas e eu fazia de forma errônea, e eu aprecio isso, né? Chegou o tempo de nós apreciarmos a correção, né? Ô irmão, acho que não está certo isso, irmão. Isso vai atrapalhar a tua experiência. Obrigado, irmão. Amém. Eu aprecio isso. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu oro para que tu console a cada coração aqui nesta noite. Console todas as pessoas. Dê a elas o teu espírito. Cura os enfermos e aflitos. E toma aquela mulher oprimida, aquele homem oprimido, menino ou menina, e que eles possam examinar nesta noite os seus pecados. Que eles possam ver as coisas do mundo. E Jesus que prometeu que Ele habitaria em nós. Amém? O profeta diz: se colocará-lhe de pé tão certo quanto este livro está escrito? Veja, você se colocará-lhe de pé e lhe será pedido motivo. E isto nos recompensa, meu irmão e irmã. Isto cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, nos examinar cada hora do dia. Paulo disse: eu morro diariamente. E só para você que a Paulo está passando, a gente tem o que é esse eu morrer diariamente? Sabe o que é morrer diariamente? É aquela hora assim que tu tem a resposta na ponta da língua e tu perde a razão e não dá. Amém. Tu morreu. É verdade. Tu tem todos os motivos para dar resposta. Tu tem toda a razão do mundo. E tu ouve a voz do Espírito Santo, não responde, e tu fica quieto. Tu morre, irmão. Paulo disse: eu morro todos os dias. Todos os dias eu me examino e procuro morrer todos os dias. Amém? Glória a Deus. Daí sim, aí vamos se encaminhando para o novo nascimento, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Examine-se, porque você não sabe a que horas você vai ser convocado. Amém. Aí eu encerro e deixo vocês pensando nisso. Todo mundo nasce com uma senha na mão. Amém. E essa senha vai ser chamada. Amém.
Como tu não sabe que hora que essa ceia vai ser chamada, aqui está o conselho do profeta: se examine todo dia, porque você não sabe que hora tu vai ser convocado. Tem pessoas que podem sair daqui e nem chegar em casa hoje. Amém. Vamos colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, amém. Eu tenho obedecido à voz do Teu Espírito Santo e tenho falado aquilo que o Senhor tem me colocado nesse culto de comunhão, esse culto de ceia. Há tantas coisas que o ministro gostaria de falar para a sua congregação, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós estamos aqui como servos, sujeitos à sua perfeita vontade. E sim, Senhor, nós devemos falar apenas daquilo que o Senhor coloca em nossos corações. E o que o Senhor colocou, eu tenho repartido com a tua igreja. E sei que essa correção que o Senhor traz, o Senhor não traz para os condenados. Amém, Senhor. O Senhor traz para que eles não sejam condenados por mundo. Então que possa haver um discernimento. Que os filhos e as filhas de Deus possam se alegrar com a correção nessa noite. Que os filhos e as filhas de Deus possam se alegrar com a palavra. Porque a correção é para os filhos. Aquele que não gosta da correção, a palavra diz que é bastardo. E nós não somos aqui bastardos, nós somos filhos e filhas de Deus, que nos alegramos quando o Senhor vem nos corrige, porque o Senhor nos ama e o Senhor não quer nos perder, o Senhor não quer que nós sejamos condenados por mundo. Que os teus filhos nesse momento possam tomar a palavra para si, Senhor. Possam ver uma humilhação no coração de cada crente aqui nessa noite. E se o Senhor puder ver uma humilhação, Senhor, no coração de cada um, por meio da tua palavra que foi pregada nessa noite, eu sei, meu Deus, que eles podem serem justificados pela fé e ficarem em paz com o Senhor. E ao chegar à mesa do Senhor em paz, participar da comunhão, amém, no partir do pão e no tomar do vinho. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.